Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo José Carlos e eu convido você a conhecer um pouco mais da eletrônica básica, revisitando a Beabá da Eletrônica número 1. Vamos lá? Bom, o Beabá da Eletrônica foi uma revista muito popular nos anos 80. Tem verdadeiramente uma geração inteira de técnicos que provavelmente aprendeu começando com as revistinhas do pessoal da Bartolo Fittipaldi, tá? Que era a editora que publicava essas revistas na época, né? Na época a gente não tinha internet, né? Então a fonte de informação realmente era o seu jornaleiro mais próximo, né? Para você poder ficar atualizado de alguma coisa. Tá? E o que eu gostava do Beabá da Eletrônica, assim como vários colegas da época, era a linguagem simples que eles adotavam para poder explicar coisas que pareciam assim, ser muito complicadas. E essa é a ideia aqui do nosso canal também, é que a gente adote sempre uma linguagem simples, né? É claro, existem alguns momentos que provavelmente alguma coisa de matemática precisa ser explicada, tá? Mas a gente vai tentar fazer da forma mais simples possível, da forma mais objetiva e sempre tentando trazer um exemplo prático. A gente também vai tentar fazer experiências com o menor custo possível, né? É claro que com o avançar das experiências pode ser que a gente acabe fazendo alguma experiência um pouquinho mais elaborada, mas na medida do possível a gente sempre vai tentar fazer experiências bastante simples, tá? E essas experiências simples, a ideia é que elas representem alguma coisa da teoria, né? Que ela explique alguma coisa ali de forma que ela mostre, né, alguma coisa que a gente viu na teoria de forma mais prática, ok? E claro que além de usar a revistinha da Beabá da Eletrônica, que a gente vai acompanhar aqui, vai começar a sequência natural de acompanhar as revistinhas, tá? Isso que é discutido quando a gente começa a mexer com eletrônica, quando a gente começa a mexer em estudar elétrica, essas coisas, a gente acha que é um bicho de 7 cabeças. Tá? E na realidade, muito do que a gente aborda, principalmente no começo, tá? É o que a gente vê na escola. Tá? Então todos nós, quando passamos ali pela escola, principalmente no ensino médio, né, o conteúdo do ensino médio envolve você entender alguma coisinha de eletricidade, eletrostática primeiro, depois envolve para eletrodinâmica. Né? E então, se você tem algum livro de física na sua casa, do ensino médio principalmente, provavelmente isso será suficiente. Por exemplo, eu tenho aqui esse livro de física que eu achei num sebo, né? E ele traz todo o conteúdo, né, da física do ensino médio. Tá? E aqui ele faz uma explicação muito boa do que é a lei de Ohm, do que são resistores e tal. Então se você tiver um livro de física do ensino médio, ele também pode te ajudar. Outro livro muito fácil da gente encontrar por aí são os livros do Telecurso, tá? Principalmente esse aqui, o Telecurso 2000, volume 2 de Física. Ele traz aqui explicações muito boas dos princípios da eletricidade, então vale a pena. Se você estiver começando, tiver de repente um desse disponível, então você pode começar por ele. É claro, se você tiver um outro livro de física também, do ensino médio, isso é suficiente para você começar a aprender. Não precisa ficar amarrado necessariamente ao que eu estou mostrando aqui. Agora, se você quiser pegar uma abordagem mais profunda, mais técnica, né, quer dizer, entrar mais em detalhes, você pode contar com o Tipler, aqui no volume 3, né, o do Paul Tipler. Normalmente esse livro é o livro de física que o pessoal usa nas faculdades, né, principalmente para engenheiro. Esse livro aqui ele explica com uma propriedade matemática bastante grande, né? Os princípios da eletricidade, da eletrostática, do eletromagnetismo. Então, se você estiver indo para a faculdade ou se você quiser entrar mais a fundo nisso, então realmente pode ser uma boa sacada você usar o Tipler volume 3, tá? Se você não quiser, eu tenho um link aqui na descrição de onde você pode comprar esse livro. Agora, se o seu objetivo é ir para uma abordagem mais técnica mesmo, né, se você quer trabalhar com isso, esse livro aqui é sensacional. Tá? Eletricidade Básica, da coleção Shaw principalmente, do Milton Gussot. Né? Esse livro ele traz realmente, acho que se todo mundo que trabalha com a elétrica fizesse 2 exercícios de cada capítulo disso daqui, a gente não teria problemas, né, com instalações elétricas pelo Brasil afora, tá? Mas esse livro realmente é uma referência. Também vou deixar a descrição aqui, vou deixar o link aqui para você comprar aqui na descrição, tá? Mas assim, não é mandatório. Como eu disse, claro, se você quiser se aprofundar, sempre vai ter uma literatura. Isso é outra coisa que a gente vai fazer aqui no canal.
a gente sempre vai tentar adotar, basear o que a gente está fazendo em uma literatura mais sólida, né? Mas isso não significa que você tem que sair por aí desesperado comprando livro torto e à direita, tá? Pode seguir de forma mais simples, pode encontrar de repente alguns PDFs muito úteis na internet, né, que podem te ajudar a guiar na sua jornada. Ok. Mas afinal de contas, o que dizia lá no Beabá da Eletrônica número 1? Bom, lá em 1983, né, ou seja, 42 anos atrás, o pessoal começou a revistinha explicando sobre o que é a lei de Ohm, né? E a lei de Ohm, pessoal, ela é o fundamento básico para todo mundo que vai mexer com eletricidade, tá? Seja elétrica ou eletrônica, você tem que ter uma noção mínima do que é a lei de Ohm. Tá? E você vai ver que na realidade tem aplicação muito prática para ela em todos os dias da nossa vida. Tá? Quem encontrou essa relação foi um cientista chamado George Simon Ohm, né, que ele aparece aqui naquele livro que eu comentei que eu achei lá no sebo, aparece uma fotinho dele aqui, tá? Você vai encontrar fotinhos dele aí provavelmente no Wikipedia, tá? Deve ter alguma foto dele, eu não posso obviamente colocar fotos do Wikipedia aqui, senão o YouTube me derruba, né? Mas aqui tem uma explicação muito boa do que é a lei de Ohm, né? Assim como tinha na revistinha também. Tá? E a gente então vai fazer algumas pequenas, vai fazer aqui uma pequeno apanhado matemático mínimo, né? Só para você entender o que é a lei de Ohm, ok? Vamos nessa? Ok, vamos lá então. Então quem estabeleceu a lei de Ohm? Quem estabeleceu a lei de Ohm foi o cientista George Simon Ohm, né? E ele estabeleceu o seguinte, que a tensão dividido pela corrente é igual à resistência, tá? A lei tem o nome do cientista que a pesquisou, né, assim como a unidade de medida, tá, que no caso a tensão dada em volts, né, dividido pela corrente dada em ampere será igual à resistência dada em ohms. Tá? E o símbolo da unidade de resistência é a letra grega ômega. Tá? Então, e aí você pode, em função da variável que você quer isolar, né, você manipula a equaçãozinha como você precisar. Se calcular a tensão, vai ser igual a resistência vezes a corrente. Se for calcular a corrente, você calcula a tensão dividido pela resistência. Vamos fazer alguns exemplos, tá? Então vamos lá, a gente tem a tensão dividido pela corrente é igual à resistência, tá? Isso significa que se eu tenho uma tensão de 1 volt dividido por uma corrente de 1 ampere, eu vou ter uma resistência de 1 ohm, tá? Da mesma forma, então se eu tenho ali um valor mais típico, né, de eletrônica, a gente tem ali a alimentação de 6 volts, por exemplo, dividido por um resistorzinho de 470 ohms, eu terei então uma corrente de 0,013 ampere ou 13 miliampere para ficar no jargão da eletrônica. Tá? Da mesma, ou evoluindo aí um pouquinho, né, se mantendo a tensão em 6 volts, mas agora dividindo por 10 mil ohms ou 10 kilo ohms, eu terei então uma corrente de 0,0006 amperes ou 0,6 miliamperes. Não se preocupe com esses termos, porque a gente vai ter um vídeo aqui explicando especificamente sobre esses múltiplos e submúltiplos da eletrônica, né? Notação científica, a gente vai explicar sobre isso de uma forma bem simples, tá? Ok, vamos montar então um circuitinho para ver se a gente consegue comprovar a lei de Ohm que a gente acabou de calcular. Então, se eu mantenho ali uma alimentação de 6 volts, passo por um resistorzinho de 470 ohms, eu espero então ter uma corrente de 13 miliamperes circulando pelo LED. Vamos ver como que isso se reflete no brilho do LED. Ok, pessoal, vamos lá então. Vamos lá para a nossa primeira experiência, né? Então vamos lá. A gente quer alimentar o LED, a gente quer polarizar aqui o LED para a gente poder provar a nossa lei de Ohm, tá? Para a gente poder fazer isso, a gente precisa de 6 volts. Bom, cada pilha tem 1,5 volt. Se eu ligar aqui uma pilha na outra, né, conectar aqui em série uma pilha na outra, então eu vou ter aqui 3 volts. Se eu colocar uma terceira pilha, eu tenho 4,5 volts. E se eu colocar 4 pilhas, né, aí eu vou conseguir então 4 vezes 1,5 vai dar aqui 6 volts, certo? Bom, só que fazer desse jeito aqui ia ser difícil porque as pilhas iam ficar escorregando, né? Então quando a gente conectasse aqui ia ficar difícil da gente poder fazer a experiência. Então para simplificar a nossa vida, nós vamos usar aqui um suporte de pilha, tá? Nesse caso aqui um suporte de pilha para 4 pilhas tamanho AA, né? Que é o que a gente vai usar aqui hoje, tá? São as famosas pilhas pequenas, né? Bom, aí o que a gente vai fazer, a vantagem do suporte de pilha é que ele já liga as 4 pilhas em série pra gente. Então aí quando a gente tem aqui, na realidade, quando a gente tem aqui os cabinhos positivo e negativo, né? Identificados aqui por vermelho e preto,
ele já vai ter a ligação das 4 pilhas em série, certo? Então o que nós vamos fazer? Vamos conectar aqui as 4 pilhas, tá? Então estamos conectando aqui a primeira pilha, né? Mais uma pilhazinha aqui. E mais uma pilhazinha aqui. Opa! Desculpa, do lado certo, né? De preferência do lado certo. Tá? E aí a gente conecta aqui. Ok, tá? Feita a conexão. Bom, será que tem mesmo 6 volts aqui? Então vamos pegar aqui nosso amigo multímetro, né? Então vamos pegar aqui nosso amigo multímetro, vamos colocar ele na escala de tensão DC, né? A gente quer medir 6, então vamos colocar aqui na escala de 20 volts, né? Colocar aqui na escala de 20 volts e a gente vai medir para ver se tem então os 6 volts ali que a gente espera, né? Então vamos medir aqui, ó. Então vou colocar aqui, não precisa se preocupar, não dá choque, tá? 6 volts é muito baixinho, não vai dar choque em você. Então tá dando ali 6.22, tá? Não tá sob carga, né? Então é normal realmente que dê um pouquinho mais do que a gente espera, tá? Então beleza, feito isso, a gente pode desligar o multímetro, a gente não vai mais precisar dele por agora, tá? E o que nós vamos fazer? Vamos usar aqui o nosso resistor, né? O resistorzinho aqui de 470 ohms, que é do primeiro exercício, tá? Eu poderia, né, enrolar o fiozinho aqui do suporte de pilha direto no resistor e fazer a experiência, tá? Se você ainda não tem o seu jumper, isso não é um problema, você pode fazer dessa forma. Mas no meu caso aqui, eu já tenho uns fiozinhos aqui de jumper, né? Então eu vou ligar o jacaré aqui, vou usar cores diferentes para simplificar o nosso entendimento. Vou colocar o jacaré aqui com o fiozinho e do jacaré a gente vai passar aqui pro resistor, tá? No caso aqui um resistor de 470 ohms, tá? Como é que você sabe disso, Zé? Bom, é pelo código de cores que a gente vai discutir num vídeo futuro, tá? Mas eu também poderia colocar o multímetro na escala de resistência, né? E medir a resistência aqui do meu componente. Eu ia medir então o valor de aproximadamente 470 ohms, né? Do resistor, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar um fiozinho verde só para ficar fácil da gente poder entender as cores diferentes, né? Então a gente vai ligar aqui o fiozinho verde saindo do resistor e aí a gente vai ligar no LED, tá? Aí a pergunta que fica sempre é, beleza, eu vou ligar aqui no LED, mas em que terminal do LED, né? O LED é um componente polarizado, ele tem positivo e negativo, então ele precisa ser ligado do jeito certo. Então o que nós vamos fazer aqui, né? Como é que você sabe qual que é o positivo do LED? Se o seu LED é novo, nunca foi cortado ainda, né? O terminal positivo é o mais comprido, tá? Costuma ter um chanfro também para poder indicar qual que é o terminal negativo, tá? Então no próprio corpo do LED você vai perceber que tem um chanfrinho aqui que indica qual que é o terminal negativo, tá? Mas no caso aqui, então a gente está com um LEDzinho novo, sabe que o terminal compridinho, mais compridinho aqui é o ânodo do LED, tá? Então beleza, ligamos aqui no terminal positivo do LED e agora vamos ligar aqui no terminal negativo, né? O fiozinho preto. E aí, para completar o nosso circuito, né, porque a eletricidade é assim, pessoal, ela precisa completar o circuito para poder funcionar, né? Precisa dela, então ela está saindo das pilhas, né? Sentido convencional, não se preocupe, a gente vai discutir isso no futuro, tá? Mas o sentido convencional aqui da corrente, então ele está saindo aqui do positivo, passando pelo resistor e está vindo aqui para o LED. Quando a gente conectar aqui, ó, o que vai acontecer? Olha lá, o LED acende, né? Então a gente tem o nosso LEDzinho aí aceso, tá, indicando que está passando então a corrente pelo LED, tá? Como a gente calculou aquela corrente, né? Então está passando uma corrente que é adequada para o funcionamento do LED. 6 volts com os 470 ohms aqui está dando aproximadamente 13 mA, certo? Ok, vamos trocar o resistor agora por um resistor de 10.000 ohms ou 10 kΩ e vamos ver o que acontece com o brilho do LED agora que a corrente caiu de forma bastante significativa. Beleza, vamos agora então para o segundo exercício, né? O segundo exercício, a gente, ao invés de usar um resistor de 470 ohms, a gente vai usar então um resistor de 10 mega, tá? Então aqui a gente tem um resistorzinho de 10 mega, mesma coisa, como é que você sabe que ele é 10 megas? Bom, marrom, preto e laranja, né? Então dá as cores aqui, ele me dá aqui a cor de que é um resistor de 10 mega. A gente vai substituir, tá, o resistorzinho ali e olha só o que vai acontecer com o brilho do LED. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Vai acontecer o seguinte, ó. Quando ligar aqui, presta atenção no LED, tá?
Então eu vou ligar aqui o resistor, opa, vamos só deixar do jeito que fica mais fácil a gente conectar aqui, né? Quando a gente ligar ali, olha só o que acontece com o brilho do LED. Então, ó, você percebe que o LED ficou bem menos brilhoso agora. Por quê? Porque agora, em vez de estar circulando aqui uma corrente de 13 mA, está circulando uma corrente de apenas 0,6 amperes. Então é uma corrente bem menor do que os 13 mA que estavam circulando antes, tá? Então com isso que a gente percebe, né? Que a gente consegue então provar que a lei de Ohm ela é verdadeira, né? Pela intensidade do brilho do LED. Ok, mas vamos avançar um pouquinho, né? Vamos avançar um pouquinho. Será que os cálculos que nós fizemos estavam corretos? Será que faz sentido aquilo que nós calculamos, né? Será que está passando mesmo 0,6 miliamperes aqui? Então o que a gente vai fazer? Para provar que a gente fez está certo, nós vamos substituir o LED pelo multímetro, tá? Nós vamos colocar agora o multímetro na escala de corrente DC, tá? Como a gente sabe que vai circular uma corrente aqui de 0,6 miliamperes, então a gente vai colocar aqui na escala de 20 miliamperes, tá? Esse não é um multímetro automático, então eu preciso estar sempre tomando cuidado aí com a escala que eu vou utilizar. E aí, no lugar do positivo do LED, eu vou ligar o positivo do multímetro, e no lugar do negativo do LED, eu vou ligar o negativo do multímetro, ok? Então vamos lá, vamos soltar o LED aqui. Então vamos lá, vamos deixar o LEDzinho do canto aqui, vamos medir aqui, colocar a ponta de prova aqui no negativo, e agora onde estava o positivo do LED, a gente vai conectar o multímetro. Olha lá, está dando 0,63 miliamperes, tá? Como está na escala de 20 miliamperes, então a leitura que a gente faz aqui é 0,63 miliamperes, tá? Bom, mas não deu 0,6 exato como a gente tinha previsto no cálculo. Bom, tem algumas coisas, né? Como vocês viram, a gente mediu, tinha um pouquinho mais de 6 volts aqui, quando a gente começou a medir, tá? E o resistor também pode não ter exatamente 10 kΩ, 10 mil ohms, né? Então por isso ele pode estar dando uma pequena diferença aqui, mas está dentro do que a gente calculou, certo? Agora vamos voltar o resistorzinho de 470 ohms para ver o que acontece, tá? Então vamos voltar aqui o resistorzinho, tirar o resistor de 10K, né? Você vê o multímetro zero quando você abre o circuito, né? Então não tem mais corrente circulando, o multímetro zerou. Vamos colocar o resistor de 470 ohms. Vamos ver o que acontece. Então vamos lá, ó. Ligando aqui o resistor de 470 ohms. A gente tem aproximadamente 13 miliamperes, né? Que é 12,85, 86, se a gente arredondar, né? Ele chegaria ali, então, nos 13 miliamperes, quase 13 miliamperes. Então está bem próximo do cálculo que nós fizemos, tá? Beleza? Vamos falar agora de potência elétrica. A potência elétrica dada em watts vai ser igual a tensão dada em volts vezes a corrente dada em ampere. Tá? É extremamente útil, né, para você usar no seu dia a dia. Tá? Então, rapidamente, se você sabe a tensão e sabe a potência, já determina ali a corrente, né, para que você possa saber se de repente o fusível ou o disjuntor que você vai colocar no circuito é adequado. Tá? Da mesma forma, você pode manipular, né, ou para calcular a corrente, ou para calcular a potência, ou para calcular a tensão, basta você manusear a equação conforme a sua necessidade. Vamos juntar as duas equações que a gente aprendeu até agora, né, para a gente poder aumentar o nosso leque aí, né? Então, se a gente de repente não tem a tensão, mas tem a resistência e a corrente, a gente pode fazendo a substituição típica ali que a gente faz em matemática, né? A gente pode determinar então que P é igual a R vezes I ao quadrado. Bastante útil no caso de você não ter a tensão. Ou, se você não tem a corrente, mas tem a resistência e a tensão, também fazendo a substituição, você pode chegar aqui que P é igual a V ao quadrado dividido por R. Bom, então vamos ver aqui, ó. Tem aqui uma pequena resistência elétrica, né, de um fornecedor aí bem conhecido no mercado. Ele está me dizendo que a potência dele é de 7.500 watts, tá, em 220 volts. Tá? Então, se eu tenho uma resistência de um chuveiro que tem 7.500 watts, alimentado por uma tensão de 220 volts, qual será a corrente que vai circular por essa resistência? Então, a gente vai isolar o I, 7.500 dividido por 220, tá? E a gente vai ter então que a corrente elétrica vai ser de aproximadamente 34,1 ampere. Tá? Se eu pegar o manual da resistência, o manualzinho da resistência que todo mundo joga fora, né? Quando a gente olha lá, ó, se você olhar aqui, quando ele estiver instalado em 220 volts, né?
ele está pedindo aqui no manual, manualzinho que você coloque um disjuntor de 40 amperes, pelo menos, para proteger. É claro, disjuntor é proteger a fiação, né? Mas a gente vai falar disso no futuro. Tá? Mas enfim, ele está dizendo que o disjuntor tem que ser de 40 amperes, o que confere com o cálculo que nós acabamos de fazer. Então olha só, se você tem dúvida aí de qual disjuntor colocar no seu chuveiro, né, você já sabe agora como que você pode determinar, né, ou para de repente saber se aquela resistência que você comprou é adequada para o chuveiro que você tem, né? Agora você já sabe determinar aí se está certo, beleza? Bom, no próximo vídeo, pessoal, a gente vai continuar navegando aqui pelo Beabá da Eletrônica número 1. A gente vai falar sobre os tipos de resistores que existem, tá? E as séries que existem. E, afinal de contas, para que existe um resistor, né? Parece estranho a gente ter um componente que faz oposição à circulação de corrente, tá? Mas vocês vão ver que é bastante útil, tá? Se você gostou desse canal, tá? Peço que você, por gentileza, se inscreva no canal, vai me ajudar bastante, tá? Compartilha com seus amigos aí, para que aquele rapaz que está querendo estudar um pouquinho de eletrônica, elétrica, tá? Ou que de repente nem sabe que profissão escolher, compartilha com ele, tá? E ativa o sininho para que você seja notificado de quando a gente publicar novos vídeos aqui no canal. Conto com você, hein? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!